Olá, este é o blog Civil Imobiliário e no dia de hoje eu tenho enorme satisfação de entrevistar a professora doutora Paula Forgione, professora titular do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professora, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço. Professora, a ideia hoje é tratarmos um pouco a respeito dessa iniciativa que se tem hoje de aprovação de um código comercial. Queria que a senhora explicasse um pouquinho quais as principais ideias desse código, para depois a gente debater um pouquinho se é certa a aprovação disso e se isso de fato vai trazer benefícios para o meio empresarial. Bom, a ideia original era que se reconstruíssem os princípios típicos do direito comercial, que com a unificação das obrigações, que o nosso código introduziu, inspirado no Código Italiano, como todos sabem, de 42, esses princípios se mostraram um pouco esgarçados. Certo. É muito interessante a gente notar que o Código Civil é anterior, sua redação é anterior ao Código do Consumidor. Então, o Código Civil contém vários dispositivos que, na sua origem, tinham por escopo a proteção do consumidor. Só que depois, no Brasil, a partir dos anos 80, etc., com o Código do Consumidor em 90, essa matéria se solidifica muito. E os juízes sabem muito direito do consumidor, é uma matéria que pegou no Brasil. Certo. Nós somos de ponta nisso, os juízes sabem, o Ministério Público aplica, é uma lei que tem uma efetividade enorme. Isso acabou influenciando a aplicação dos contratos comerciais algumas vezes, que enxergam uma relação de consumo ali. Isso não existe. Então, a tentativa lá atrás tinha a ver com isso, de mostrar que uma relação entre empresas é peculiar, ela funciona de uma maneira diferente do que uma relação empresa-consumidor. Ainda que você tenha dependência econômica entre uma empresa e outra, ainda que uma empresa e outra uma seja maior do que a outra, o fato é que você tem uma peculiaridade dessa dinâmica. Pois bem, o problema do projeto, com todo respeito ao professor Fábio Ulloa Coelho, que é realmente um querido amigo, nós ficamos muitos anos, ele na chefia do Departamento de Comercial da PUC e eu na chefia do Departamento de Comercial da São Francisco. Que foi quem criou a primeira redação. A primeira redação. O que acaba acontecendo é que o código vende, com todo respeito, de novo, mas ele teve um marketing muito diferente do que ele é, na verdade. E depois ninguém mais sabe o que é, porque tem tanta emenda que vem, que sai. Agora virou realmente uma colcha de retalhos. Porque para aprová-lo, aqueles que o defendem aceitam tudo, tiram o que pedem para tirar, então ficou um Frankenstein jurídico, ficou uma colcha de retalhos, sem qualquer tipo de sistematização. Então, não apenas nós temos problemas pontuais na disciplina jurídica de alguns institutos, como nós temos coisas faltando, coisas que precisam ser feitas e faltam, como nós temos uma total falta de corpo, que é a ideia de um código. Então, não funciona, vai dar uma confusão muito grande, os custos de transação, ou seja, os custos das operações vão aumentar. Foi vendido, por exemplo, para os comerciantes que eles se livrariam do Código do Consumidor fazendo o Código Empresarial. Isso não é verdade, muito pelo contrário. Há artigos ali extremamente complicados que dão muito poder para o juiz. Há artigos contraditórios entre si, mas essa ideia de que finalmente vão liberar os comerciantes do Código do Consumidor não tem o mínimo cabimento. E nem a nossa jurisprudência, nem o nosso Ministério Público aceitaria uma coisa desse estilo. O grande ponto seria o todo. Eu nem gostaria de entrar nos aspectos específicos. Perfeito. Mas esse código aumenta a insegurança jurídica, ao contrário do que se tem dito.
E não é disso que nós precisamos nesse momento. Claro. Que o país está submerso numa crise ética, numa crise econômica. Nós deveríamos, sim, ter algumas modificações pontuais. No Código Civil. No Código Civil ou uma lei paralela, uma lei de poucos artigos. Por exemplo, é preciso arrumar as limitadas. Sim. Esse código, como todos nós sabemos, fez uma confusão enorme nas limitadas. As empresas estão fugindo das limitadas em virtude da insegurança jurídica que esse tipo carrega consigo. Não era assim no passado e agora é pelo desastre que foi feito pelo novo código nessa parte das limitadas. É preciso mudar, mas é preciso mudar com cuidado, com critério. As modificações que são trazidas pelo código fazem mais confusão do que arrumam. Ao invés de segurança jurídica, a aprovação traria então uma insegurança jurídica. Insegurança. E nós precisamos deixar claro que não se trata, porque essas discussões são muito apaixonadas, advogados se inflamam muito na discussão. Não tem nada de jogo de fla-flu. Isso é um risco enorme. E a gente está falando de dinheiro, de desenvolvimento. Parece haver um consenso entre aqueles que não estão envolvidos de alguma maneira com o código. Parece que há um consenso que agora não seria a hora, hipótese alguma, de nos darmos a essa aventura. Professora Paula, nesse momento de uma crise econômica, o que se esperava de um código comercial é que ele trouxesse maiores investimentos para o Brasil. Você acha que a aprovação, portanto, desse código, ele não teria esse objetivo de trazer maiores incentivos ao investimento internacional, por exemplo? Pelo contrário, embora eu não queira entrar em aspectos específicos, para que você tenha uma ideia, em caso esse projeto altera a nossa lei de recuperação judicial, falência, e em casos, no momento da classificação dos créditos, os créditos dos estrangeiros vêm após os quirografários. Os nossos especialistas em direito falimentar e recuperação judicial estão extremamente preocupados. Recentemente, o professor Francisco Satiro, do meu departamento da Faculdade de Direito, publicou um artigo nesse sentido. E ele é o nosso representante na ONU para falarmos nessas discussões sobre recuperação judicial e falências, e ele demonstra uma preocupação muito grande. Não é atrativo para qualquer crédito estabelecer que, em caso de dificuldades econômicas do devedor, o credor será o último, após os quirografários, a receber. Isso é uma coisa que nem eu acreditei quando eu vi no projeto. Eu achei que estavam brincando e eu fui ver e é exatamente isso. E alguns sustentam que isso está conforme a regulamentação internacional. Não é verdade. Professora, para a gente finalizar a nossa entrevista, existe verifiquei em alguns noticiários que existe já um custo, existe um estudo realizado que, em caso de aprovação da forma como se encontra esse projeto, a gente teria prejuízos enormes. Como é que foi calculado isso? Eu não participei dessa pesquisa. O que eu acredito ser importante ressaltar é que há coisas a serem modificadas, porém pontuais. A gente falou das limitadas, podemos também falar dos contratos empresariais. Aí sim, para se estabelecer essa lógica própria, um nível alto da ética dos negócios, aí sim, agora não necessita ser um código neste momento. E não precisa, e seria muito caro. Agora, esse cálculo que foi feito por uma professora, se não me engano, ligada ao INSPER, não foi? Sim, exatamente. Eu não me aprofundei, então eu prefiro não comentar, enfim, como ela chegou a essas conclusões. De toda forma, professora, a impressão que se dá é que a senhora, por exemplo, um dos principais destaques na área do direito comercial, não teve uma participação, ou seja, parece que é uma ideia muito recente, e que isso não teve um debate da comunidade jurídica para aprovação disso. Isso caminha, pelo que a gente nota do noticiário, a passos largos para uma possível aprovação e o risco, de fato, então é tremendo. Sequer houve, então, por exemplo, audiências públicas ou então um debate maior entre os comercialistas para aprovação disso? Embora se queira dar uma ideia de que todos participaram,
Isso não é verdade. Ninguém está entendendo e todos estão muito preocupados com essa pressa em aprovar esse código nesse momento, dessa maneira, apesar das críticas. Eu posso falar porque é público, somos 3 titulares de Direito Comercial na São Francisco. Os 3 assinamos uma carta para os deputados envolvidos nessa aprovação, o Paes Landim, o deputado Vicente Cândido, e também entramos em contato com o Ministério para expressar nossa opinião enquanto técnicos na matéria. Técnicos e profissionais, porque todos nós trabalhamos, senão parece que é uma torre de marfim isolada, e não é. Sim. Decididamente, professor Newton é desembargador federal, professor Calixto é advogado, árbitro, eu sou árbitra, advogada, enfim, e todos nós manifestando nossa preocupação e a nossa sugestão de que esse projeto não seja aprovado. Para 3 acadêmicos chegarem exatamente à mesma conclusão, cada um por um caminho, mas eu diria que a minha posição é muito semelhante à posição dos meus colegas. Toda a USP, do Departamento Comercial, então, existe uma unanimidade na não aprovação. Eu não quero ser leviana. Eu com certeza digo que os nossos professores titulares, sim, porque até assinamos, sim, e outros professores já se manifestaram contra. Professora Sheila Nader, professor Satiro, professora Juliana Pella, professor Erasmo Valadão, professor José Alexandre Tavares Guerreiro, todos os nossos professores têm uma profunda preocupação em relação a isso. Eu não gostaria de falar por ninguém, eu só posso relatar que realmente, eu diria que quase a totalidade dos nossos professores e dos advogados, porque muitas vezes o que se quer fazer eu ouvi isso de um político de alto escalão, se você me permite. Não, precisa tomar cuidado porque parece briga de acadêmicos. Né? Não, então você tem o pessoal de uma faculdade de um lado, o pessoal de outra faculdade do outro. Obviamente não, nós desenvolvemos muitos trabalhos com os nossos colegas de outras faculdades. Há um certo interesse em jogar isso tudo para um clima fla-flu. O que não é verdade. Não é verdade. O que há é uma profunda preocupação. Se você conversar com a esmagadora maioria, menos aqueles que estão ligados à redação do código, mas a esmagadora maioria dos advogados de São Paulo ou do Brasil, e aí eu falo, nossos colegas da Bahia, nossos colegas de Minas, estão todos preocupadíssimos. Na comunidade arbitral, ninguém acredita que uma coisa desse tipo possa ser engendrada. E já em estado tão avançado. E já em estado tão avançado. E a pressão política pela aprovação está muito forte e muito estranha também. Professora Paula, acho que ficou bem claro o posicionamento da senhora contrário. De fato, causa muita preocupação. Então, agradeço imensamente a sua visita aqui ao blog, muito esclarecedora. E acho que é necessário, de fato, que haja uma cautela maior na aprovação desse código. Nós esperamos que os nossos deputados realmente tomem consciência e escutem os profissionais da área. Eu esqueci de mencionar, inclusive, que a Fiesp fez uma manifestação por escrito pedindo para não se aprovar esse projeto agora. Professora Paula, mais uma vez, agradeço imensamente a oportunidade. O blog fica à sua disposição. Vamos fazer muitas coisas juntos ainda. Obrigado. Até mais.